leitura que eu fiz dentre as minhas seguidoras lá, e algumas que eu ouvia nas delegacias da mulher. Por que você não sai desse ciclo de violência? Porque existe um ciclo da violência. Vou explicar ele primeiro. Existe o atrito, né? São 3 fases. O atrito, que é normal em todo relacionamento, não só amoroso. Não. São 2 pessoas diferentes, então sempre tem atrito. É comum, não pode ser normal, mas é comum. O que acontece depois do atrito? Costuma acontecer o abuso ou uma violência. E aí tem que ficar esperto. Se aquilo é recorrente, depois de um atrito, uma discussão, uma palavra mais alta, tem um xingamento, tem um empurrão, tem um silêncio de forma abusada, existe um estupro, já aconteceu a violência. Depois disso vem a fase da lua de mel. Porque tem um atrito, que é normal, vem o abuso, a violência, e depois a fase de lua de mel. Qual que é a fase de lua de mel? É que ele reconhece que ele errou, pede perdão, vai na igreja, procura psicólogo, dá o melhor sexo, dá o melhor presente, leva no shopping, paga sorvete, troca o sofá, compra geladeira. E a mulher costuma ficar fixada nessa 3ª fase. Ele até me xingou, mas depois ele me ama, depois ele me dá um presente. Então, ele muda. E aí ela fica fixada, acreditando que isso vai mudar. Então, eu perguntava, né? Por que você não sai desse ciclo? Porque vive esse ciclo 5, 10, 15, 30 anos. Ele fixada na lua de mel, esperando vir a mudança. Por que você não sai desse ciclo? Eu separei. São 3 justificativas. Vergonha social, dependência financeira e os filhos. E aí eu separei as cristãs e não cristãs, para entender porque são sempre as mesmas justificativas. São as 3, ponto. Para a mulher cristã, o que vem em primeiro lugar é a vergonha social. O medo de ser divorciada. Ela se preocupa com o julgamento da irmãzinha da igreja. Ela não sai de um ciclo por vergonha social, em primeiro lugar. Isso é horrível. Isso é triste. Uma prisão, né? Literalmente. Prisão. Segundo, por causa dos filhos. E terceiro, por dependência financeira. E quando eu cheguei a essa conclusão, eu vi até Deus nisso. Falei assim, ela é mulher de Deus. Ela entende o Deus de provisão dela. Ela não se preocupa tanto com dinheiro. Conhece o Deus. Foi essa visão que eu tive quando eu vi essa estatística. Ela acolhedora com os filhos. Ela se preocupa com os filhos. O que eu digo que é um erro muito grande. Porque você está culpando os seus filhos para não sair do ciclo. E muitos filhos hoje, já adultos, que nós tratamos, falam assim, a minha mãe dizia que não largava meu pai por causa de mim. Então, a culpa era minha. Pesado. Então, você permanecer num ciclo de violência por causa dos seus filhos, o que está sendo escrito no consciente dele, não é nem no inconsciente, que ele é culpado por você estar ali. Você acha que está protegendo. Ah, mas vai ficar sem pai. Ah, mas ele é um bom pai. Um bom pai não agride a mãe de seus filhos. Não existe péssimo marido e bom pai. Não existe. E a vergonha social, que é o que a líder falou. Eu prefiro uma mulher assim do que uma divorciada, porque ela sabe que vão julgar ela. A não cristã só muda a ordem. Em primeiro lugar é a dependência financeira, depois os filhos e, por último, a vergonha social. E a dependência financeira, ela vem de ambas as partes, mas vamos falar no nosso contexto religioso, é a tal da submissão. Casou, não precisa mais trabalhar, você agora é submissa, eu sou cabeça, você fica quietinha aí. Aí ela para de estudar, perde sua identidade e vive em função daquele homem. E ok, eu até concordo com esse acordo. Não tem que ser impositivo, tem que ser um acordo. E eu entendo até que é um privilégio uma mulher poder ficar em casa. Eu ainda oro. Foi mais forte, foi mais forte. Vai, varão. Ah, varão. Recebe, varão. É de Estica Deus. a mão, varão. Vai, varão. Aí ele fala, mas você é uma mulher cara. Ah, mulher Muito cara. legal, muito legal. Eu falo, tá bom, mas eu tenho os meus sonhos, ele tem os sonhos dele, nós temos os nossos. Então isso encarece, eu preciso trabalhar. Mas se eu não quisesse e nós chegássemos a esse acordo, eu ficaria em casa. E eu entendo isso como praticar a domesticidade.
que no contexto religioso foi criado isso debaixo da distorção de submissão, de subjugamento. Fica em casa é um ser que não existe mais. Né? E para a sociedade é essa visão que tem. Não, você trabalha e é crente, nem deveria. Você tinha que estar cuidando do seu marido, você tinha que fazer o prato dele, você tinha que cuidar dos seus filhos, você tinha que fazer a mesa posta, tem que esperar ele cheirosa, porque é isso que fala nos encontros de mulheres. E eu, ai meu Deus, muito questionadora sobre isso, porque eu sempre precisei trabalhar. Então, a lição, o ensinamento que foi dado sobre isso, sobre essa domesticidade, que eu entendo que é um privilégio, de a mulher praticar o evangelho cuidando sim do seu esposo, dos seus filhos, não pode te fazer perder sua identidade. Literalmente. Dá para estudar, dá para ler, dá para conversar e discutir assuntos. Porque eu converso com as mais novas, cristãs dentro da igreja, elas falam assim, minha mãe casou e parou de trabalhar, eu não quero mais casar. Nossa. Minha mãe não sabe conversar. Minha mãe não sabe nada. Ela só vê novela e vai para o culto. Eu não quero. A minha mãe não é exemplo de mulher para mim. A feminista é. Meu Deus. Olha o período. É um absurdo você criar seus filhos na igreja, ensinar a palavra, não saber discutir o que se fala fora da igreja, que é aí que o contexto religioso dizia política não presta. Não pode misturar política com a igreja, que nós falamos lá fora. Sim. Não pode falar sobre feminismo. Não acontece violência, nós somos a família perfeita, porque está debaixo da palavra, ninguém pode saber do que acontece aqui dentro, que são os atritos, que é comum. Então, a criança cresce vendo tudo aquilo que é mentira. Quando ela escuta um discurso fora, que ela entra na faculdade, ou começa a ter acesso a um pouquinho de conhecimento fora da igreja, ela compara. Isso aqui é uma hipocrisia. Esse Deus nem existe, porque eu vejo minha mãe apanhar há 20 anos e ela orar e Deus não responde. Para que eu quero esse Deus? A feminista está dizendo que eu posso todas as coisas. Está falando que eu não preciso de um homem. Eu vejo aquele homem lá dentro de casa, eu vejo minha mãe subjugada, que não gosta de ler. Eu não quero aquilo ali, eu quero isso aqui. Que me dá poder, que é o discurso ideológico. Eu escuto líderes hoje, mulheres famosas, de renome, com igreja grande, ricas, que pagaram os estudos dos seus filhos. Igrejas cara que pagava um salário alto para pastor, senão não é nem salário, às vezes é a própria renda ali, enfim. Pagava o colégio dos filhos. Pagava o colégio dos filhos, os colégios mais caros, com segurança e tudo mais, e aquela coisa toda. Quando chega na faculdade, eles se desviam e vão para a esquerda, para a ideologia feminista. E aí elas falam assim, Jane, a impressão que eu tenho é que eu paguei para eles se desviarem. Que eu paguei para ela se tornar uma feminista. Dediquei tanto, trabalhei tanto na igreja. Olha aí. Olha o perigo. Pois é. E agora minha filha não quer saber disso. E aí eu pergunto, onde você estava? Que mundo que você estava? Não, esse negócio de feminismo é do demônio. Tá, mas o que é feminismo? Ela não sabe. Não, Jane, mas assim, eu não tenho. Você não cumpriu a sua responsabilidade de poder discutir isso com a sua filha. Quando ela ouviu e encantou, ela comparou com você. O que você estava fazendo? Acolhendo as famílias da igreja, de segunda a segunda na igreja, no ativismo ministerial e não cuidando dos seus filhos dentro de casa. E aí? O que é melhor? Ela comparou, literalmente. E vai embora. Está cheio de líderes e crentes perdendo seus filhos para a ideologia. Porque eles fazem a comparação de líder que fica aí arrotando santidade, arrotando família perfeita. Isso não existe. E aí a pessoa que está ali, o liderado, olhando aquele casal que se diz perfeito e que se mostra perfeito, ele quer alcançar aquilo ali. Não, se ela tem, eu também posso ter. Ele me xinga e me bate de vez em quando, mas pelo menos eu estou casada e quero ser aquilo ali. Meu Deus. É por aí mesmo.